Você já teve a sensação de que a sua mente influencia o mundo ao seu redor? De que os seus pensamentos, as suas intenções e suas emoções podem moldar a realidade? Essa ideia que há séculos faz parte das tradições espirituais, hoje encontram ressonância na física quântica. Mas será que a ciência moderna e a espiritualidade podem realmente caminhar juntas? Vamos descobrir. Se olharmos para a história da humanidade, veremos que a ciência e a espiritualidade sempre foram vistas como opostos. De um lado, temos os cientistas analisando o mundo material, medindo, experimentando, e do outro lado, as tradições espirituais nos convidando a olhar para dentro, a confiar no invisível, a perceber a existência de algo maior. Mas e se essas duas visões estiverem, na verdade, falando da mesma coisa, mas em linguagens diferentes? A física clássica, que nos guiou por séculos, via o mundo como uma máquina previsível, regida por leis fixas. Mas no início do século XX, uma descoberta revolucionária mudou tudo. O mundo subatômico se comportava totalmente inesperada, quase mágica. A realidade não era mais tão sólida quanto pensávamos. A matéria parecia responder ao observador. O observador influenciava o experimento. O que isso significa? Que o ato de observar muda a realidade? Agora pense comigo. A Bíblia de alguma forma sugere algo parecido, como o que a física quântica vem descobrindo. Quando Jesus disse assim: "Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, move-te daqui para acolá, e ele se moverá." Mateus 17:20. Será que ele está nos falando sobre a capacidade da consciência de influenciar a realidade? E quando encontramos trechos que falam que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como em Hebreus 1:3. Isso se conecta com a ideia de um campo quântico sustentando tudo que existe? E se olharmos mais fundo, podemos notar que a ciência quântica fala de energia, de frequência e vibração. Mas será que energia e espírito são a mesma coisa? Quando a Bíblia fala que Deus é espírito, como está escrito em João 4:24, e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, está falando de algo imaterial, assim como a física quântica descreve o campo quântico, como algo invisível, mas que influencia toda a matéria? Estaríamos diante de uma mesma realidade, mas explicada por perspectivas diferentes? Aqui começamos a perceber algo incrível. A consciência pode ter um papel fundamental na construção da realidade. E isso é exatamente o que as tradições espirituais sempre nos disseram. O pensamento cria, a intenção direciona, a energia vibra e atrai aquilo que está em sintonia. Mas até onde isso é verdade? Agora pense nos seus vícios. E se a razão pela qual você ainda não conseguiu se libertar deles for porque você nunca olhou para ele sob essa perspectiva? O que aconteceria se você entendesse que a sua mente, a sua consciência e suas emoções estão colapsando uma realidade onde o vício se mantém vivo? E se a sua luta contra a pornografia, por exemplo, não for apenas sobre autocontrole, mas sobre o que você está fazendo com o seu poder de imaginar? E se a sua energia mental e espiritual está sendo entregue a um sistema projetado para te aprisionar? Pense nisso. A sua imaginação é uma ferramenta poderosa, mas para onde você a está direcionando? Você está criando realidades elevadas ou alimentando ciclos destrutivos? Nos últimos anos, vários pregadores começaram a abordar a física quântica como instrumento para entender melhor a fé. Alguns afirmam que os princípios quânticos explicam milagres, enquanto outros rejeitam completamente essa ideia. E você? O que você acha? Podemos considerar que a consciência molda a realidade de uma maneira que a fé já nos ensinava? Pense em como as orações e a fé de uma pessoa podem transformar a sua saúde, suas finanças e suas relações. Isso é espiritualidade pura ou estamos falando também de um princípio científico? Nesta série vamos explorar os pontos de conexão entre a espiritualidade
e a física quântica. Vamos falar sobre o efeito do observador, o entrelaçamento quântico, a influência da consciência sobre a matéria e muito mais. Prepare-se para uma jornada que pode expandir a sua mente e mudar a forma como você enxerga a vida. Mas, para você entender melhor o que eu estou falando, não deixe de assistir os próximos episódios desta série. No próximo episódio vamos mergulhar no mistério do observador e entender se de fato você cria a sua realidade. Se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com quem precisa conhecer essa perspectiva revolucionária. Nos vemos no próximo vídeo.